Eu vou te contar um lado que não te contaram sobre a pornografia e o porquê de você estar viciado em masturbação e pensando sobre sexo 24 horas por dia. Muitos aqui podem até pensar que a pornografia, a masturbação, é algo normal, comum, não tem nenhum problema, não é nada demais. Mas é exatamente assim que eles querem que você pense para ter o controle sobre você e reescrever o seu cérebro. E eu vou te contar o porquê da pornografia ser a pior droga da atualidade e como ela está destruindo a sua vida e a vida de milhares de homens. Assim como você, eu conheci a pornografia bem cedo e fui adepto ao pensamento de que era impossível uma coisa assim fazer mal à minha saúde e à minha vida. Não era um vídeo que iria distorcer toda a minha visão e meu relacionamento com as mulheres. Bom, foi assim que eu pensei no começo. Foi então que eu percebi que a minha visão sobre as mulheres e relacionamentos, e até mesmo a minha vida, já estava bombardeado de valores que eu nunca concordei. Percebi que eu estava algemado àquele vício, e que o sistema havia me acorrentado com sucesso. Mas por que será que é tão difícil largar a pornografia? Será que existe alguma forma de vencer esse vício para sempre? Primeiro precisamos entender o que é este mal que estamos lutando. Entender o nosso inimigo e com quais armas ele ataca, e com quais estratégias é a melhor forma de vencê-lo. Well, I was assigned to work obscenity matters for the FBI in 1962 and I didn't have hardly anything to do. But the big push, the floodgates broke in January 1972 when the motion picture film hit the streets in about 300 theaters around the country simultaneously. Aided greatly by the media. The media made a financial success for the mafia. That's a mafia movie. It was produced, produced, distributed, and enforced. And when I mean enforced, that's exactly the word. By the parental element within the Colombo family of the mafia out of New York. A gente percebe que desde aquela época havia sim um interesse maior por grupos de mafiosos e de uma sociedade secreta. Interesse em divulgar e incitar esse tipo de conteúdo para as pessoas. Você já percebeu que quase tudo gira em torno do dinheiro e do poder? Porém, existe algo ainda maior, maior que o dinheiro e maior que o poder. É a ambição pelo controle. O controle de nós, pessoas. Quando se tem um controle sobre alguma coisa, você não apenas exerce poder sobre aquilo, não apenas exerce força, mas sim tudo, absolutamente tudo. E o mais perigoso, você se torna inquestionável e até mesmo onipresente. As pessoas vão continuar seguindo as suas regras, os seus conceitos, seus hábitos, seus gostos, mesmo que você não esteja ali junto a elas. E qual seria a forma mais eficaz de controlar um homem? Não seria através do prazer? Oferecer inúmeras e inúmeras possibilidades e opções de fácil acesso e gratuitas? Não seria reestruturar o seu cérebro para o ciclo de recompensas? Afinal, ele não precisa fazer muita coisa para alcançar o ápice do prazer. Não conseguiu um encontro com aquela garota bonita? Não tem nenhum problema. Você sentirá um prazer ainda melhor com as outras 10.000 mulheres peladas no Pornhub. É assim que o nosso inimigo quer que você pense. Ele quer controlá-lo, e a melhor forma de fazer isso é dominar o seu apetite sexual. Quando um homem se vê viciado em pornografia, por mais que ele não perceba o que fica apenas no seu subconsciente, ele está sujeito a cair em todas as armadilhas do inimigo. Refém de si mesmo, refém do próprio prazer. Ele está suscetível a ser controlado por qualquer pessoa, inclusive pelas mulheres. Mas este é um assunto que eu vou abordar em outro vídeo. Hoje eu quero falar apenas sobre esse vício repugnante que assombra a nossa irmandade. Alguma vez você já se perguntou por que da mídia está cheia de erotização? Por que clipes de funk ostentam inúmeras mulheres super gostosas, levando uma vida de luxúria e lascívia? Já se perguntou o porquê do TikTok ter mais bunda e peito do que uma revista da Playboy? De você entrar no Twitter e encontrar milhares de homens assistindo mulheres de biquínis em uma banheira? Fazendo aulas de yoga, né? Mas calma, é apenas a posição da gaivota. É muito importante no yoga. Não apenas o yoga, mas até mesmo pinturas, onde o intuito nem é mostrar o quadro. Isso tudo, meu amigo, é manipulação psicológica. Mas não vou ser hipócrita. Se existe quem faz, é porque existe quem assiste. Você só vende um produto porque tem pessoas que o compram. Simples assim.
E é exatamente por isso que eu estou aqui. Você não consegue se livrar da pornografia porque ela já dominou e reescreveu o seu cérebro. Você consome todo e qualquer tipo de conteúdo erotizado durante o dia. Não é apenas vídeos explícitos ou gráficos. Na pausa do trabalho, você abre e vê aquele vídeo compartilhado no grupo do Telegram. Antes de dormir, você assiste aqueles vídeos do TikTok. Vê todas aquelas mulheres mexendo a bunda, usando roupas apertadas e marcadas, erotizando e fazendo dancinhas. Você corre e abre os perfis, assina o Privacy, OnlyFans, Closed Friends, e quando se dá conta, você tem todo um acervo no seu celular. Você já está acorrentado. Você não consegue mais começar o seu dia sem se masturbar. Ao longo do dia, durante o ócio e antes de dormir, é claro, para aliviar o estresse, você precisa continuar navegando e buscando cada vez mais conteúdos. Você abre cerca de 20 abas, buscando a imagem perfeita, o momento perfeito, a atriz perfeita, o corpo perfeito. Como é prazeroso, como é fascinante você sucumbir o seu cérebro para responder apenas àqueles parâmetros fantasiosos. E quando você se dá conta, já passaram horas, e o dia agora é noite, e você ainda está consumindo conteúdo. And this is the thing, it's funny because, people have said there's nothing wrong with pornography, with adults and the whole thing. But the problem is that, you never find it as an adult. You always find it as it's everywhere. It's funny because I've been told, hey man, just mind your business. It's all good. You keep to yourself. That's your issue. But porn never keeps itself to itself. I get texts today. I get texts now. People texting me. It's something like fishing, and they text you porn and text you hot in your area now. And you're like, I didn't ask for this. You know what I mean? But you start to realize that they know what they're doing. They know if they can get a hook, and they know if they can get it in you, and they know if they can get it in you young. And this was the thing that attracted me to porn, is that I would open up the magazines and they would have comics in them. This is stuff I realized as an adult. This is wired. They're wired to get you young. You know what I mean? And to stay in there because they know it'll never go away, And that was what attracted me. And again, I didn't even know what was. But man, all I knew is when I opened that magazine and saw those ladies in that magazine and how beautiful they were, all my problems were gone. É, brother, não era tão simples como você pensava, não é? E sabe por que não é tão simples? Porque é algo químico. Deixa eu fazer uma breve introdução um pouco mais detalhada. A pornografia tem profundas consequências ao cérebro e age de muitas maneiras, assim como as drogas. Como a exposição diária e prolongada, a sua tolerância é cada vez maior. Então, a todo momento, você busca e sente a necessidade de encontrar algo novo e diferente. É como se fosse um jogo de azar. Por mais que você tenha consciência que aquilo é ruim e te faz mal, você o procura pelo simples fato da recompensa, da emoção. E o que eu quero dizer com isso? É que se você estiver em um dia estressante, cheio de problemas, a melhor solução vai ser se masturbar. Afinal, vai ser liberado várias doses de dopamina e você vai ter a sensação de esquecer de tudo, concentrando apenas no prazer. A dopamina consolida as nossas conexões neurais, na intenção de nos fazer executar a mesma atividade no futuro. Em outras palavras, ela modifica e força as células do seu cérebro para motivar só em certas ações. Ela reestrutura o seu cérebro. A dopamina libera uma substância chamada delta-FOSB, que acumula no sistema de recompensa do cérebro, e ela promove um ciclo de compulsão e desespero. Se a compulsão continua, o delta-FOSB se acumula e pode levar ainda mais alterações cerebrais. E é por isso que você não consegue largar de uma vez a pornografia e a masturbação. E além de tudo isso, nós humanos guardamos um traço evolutivo que nos torna sensíveis e alvos fáceis da indústria pornográfica, o efeito Coolidge. A indústria pornográfica ela é realmente mais voltada para os homens, até porque elas utilizam do efeito Coolidge, né? O que é o efeito Coolidge? Foi feita uma pesquisa e que se descobriu, né, em que na espécie mamífera, os machos, né, quando eles copulam e é apresentado uma outra fêmea diante deles, eles vão ter relações com essa fêmea. Se mostra uma outra fêmea, ele também vai ter. Então, assim, o que é esse efeito Coolidge? O que te descobriu? Diante, né, da espécie mamífera masculino, o macho, quanto mais parceiras receptivas forem apresentadas para ele, ele irá ter essas relações sexuais. Isso por conta do quê? Do papel do macho de perpetuar a espécie, né? Então a indústria pornográfica, ela conhece e ela utiliza-se desse efeito Coolidge para justamente focar as ações dela no público masculino. E é com isso que a indústria pornográfica lucra tanto e domina vocês. PAD, sabe o que isso quer dizer? Já parou pra pensar que suas tentativas frustradas de ter uma relação
sexual não tenha acontecido por disfunção erétil? E é exatamente isso que PAD significa: disfunção erétil induzida por pornografia. Essa mesma indústria faz bilhões de dólares e não dão a mínima para o seu problema. Ou seja, enquanto você brocha, eles ganham dinheiro. The brain is a learning prediction machine. If your brain learns to be aroused by watching other people have sex, it is not necessarily going to carry over to the ability to get aroused when you're one-on-one with somebody else, right? Especially young who are consuming a lot of pornography, the brain is learning sexual arousal to other people having So sex. you're going to program yourself into being a voyeur. E como se já não bastasse, eles deturpam toda a sua visão que você tem sobre as mulheres e os relacionamentos. Você objetifica as pessoas, molda o seu gosto, e se aquilo não se encaixa, então não te serve mais. I'm at the strip club. It's natural, but what's happened? This is what I said at the women's conference. What happens is you see the girl and she's doing her thing, but then she starts talking, and you're like, "Why are you talking? Shh!" Like you're ruining it. And don't talk about your bills or your kids or your. Hey, shut up. You know why? Because she's becoming a human. The realization is that you are in love with an image. You are in love with something that's not real. Eu costumo dizer que, para cada problema, existe múltiplas soluções. Existe uma escolha, e nós sabemos qual é. Sabemos o quão mal isso está te fazendo. E eu ainda luto todos os dias para não me sucumbir. Afinal, somos guerreiros. Estamos sujeitos a sempre cair em tentação, a ser pegos nas armadilhas do mal. Mas isso está prestes a mudar. A partir de hoje, você vai fazer um comprometimento consigo mesmo. Será que eu quero continuar sendo tão facilmente usado e manipulado? Será que eu sou tão fácil assim que qualquer imagem, vídeo, voz podem despertar o meu apetite sexual e eu não ter controle sobre aquilo? Pense um pouco, reflita tudo o que você viu nesse vídeo. O mal está aqui e ele está dominando cada vez mais. Ainda não somos fortes o suficiente e não temos soldados para vencer essa batalha, mas isso não quer dizer que não podemos. Eu estou aqui com você, guerreiro, e eu vou te dizer exatamente o que deve ser feito. Para você vencer esse vício hoje, largar de uma vez por todas a pornografia e a masturbação, você vai agora excluir todo o material e qualquer material que você tenha salvo na sua galeria do seu celular, no seu computador e nas nuvens. Quero que você exclua nudes, vídeos pornôs, revistas, PDFs, tudo, até mesmo aqueles contatinhos que você tem conversas eróticas, aquelas meninas que te ligam por voz ou por vídeo pra conversar sobre sacanagens. Exclua. Ah, mas isso e aquilo. Exclua. Não tem mais. Você vai cortar todo o mal pela raiz. Vai habilitar o filtro de linguagens do celular, do computador, vai ligar para sua operadora de internet e pedir para bloquear qualquer site adulto ou que for para maior de 18 anos. Você vai deixar de seguir aqueles perfis do TikTok, do Instagram, que só posta fotos semi-nuas e rebolando a bunda. Isso não te agrega em nada. Você vai deixar de seguir canais no YouTube, na Twitch, que são pura lascívia e erotização na frente das câmeras. Você vai até excluir o Tinder e, se possível, desativar até o Instagram. Qualquer conteúdo que tenha erotização ou até mesmo seja explícito em filmes, séries, animes e novelas, você vai pular. Nem que seja fechar os olhos de imediato. Você não vai consumir esse tipo de conteúdo. Não existe masturbação. Não existe deixar de assistir pornografia, mas continuar masturbando. Isso não é natural. Repito, isso não é natural. Não foi feito para o homem. Não faz parte da nossa necessidade básica. Largar a pornografia também é largar a masturbação. Você quer se livrar desse vício de uma vez por todas? Então é esse o caminho. Comece. E eu sei que você vai conseguir. Hoje começa a sua jornada, a sua caminhada. Você vai vencer esse vício. O homem tudo pode, só basta querer. E lembre-se, cada dia que se passa, o inimigo aumenta e a sua força se multiplica.